Olá. Bem, até agora a gente tá estudando a atomicidade e até agora a gente estudou eh, como são os átomos, né? Então nós vimos que os átomos são nêutrons, né? E a gente tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, deixando assim a espécie neutra. Depois a gente viu que existiam os íons, que os íons são espécies químicas que quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se torna um íon, né? Então, uma espécie química íon. E quando ele ganha elétrons, né, ele se torna um íon ânion, né? Ele fica negativo porque ele está com mais cargas negativas. Ele ganhou elétrons, ele tem cargas negativas. Então, ele se torna uma espécie química do tipo íon ânion. Se o átomo ele perde elétrons, né? Então ele fica com uma carga positiva a mais, ele se torna um íon cátion. Agora, nós vamos entrar numa linha de estudo de comparação dos átomos, né? É o estudo dos isótopos, isóbaros e isótanos e dos isoeletrônicos. Então, comparando-se dois ou mais átomos, a gente pode observar algumas semelhanças entre eles. Vamos ver quais semelhanças que dá para a gente denominar aí esses átomos. A depender da semelhança, teremos esta relação em uma denominação especial. Vamos ver que tipo de denominação especial a gente pode dar. Olha o átomo de cloro, por exemplo. O átomo de cloro ele tem número atômico 17, né? Então, vai na tabela periódica, olha o número atômico 17, que dá o nome de cloro lá para ele. Então, é o RG dele, número 17. E ele está dizendo aqui para nós que ele tem massa atômica igual a 35, né? O primeiro tem massa atômica igual a 35 e o outro tem uma massa de 37. Opa, peraí, temos coisas diferentes aqui, né? Não temos dois átomos iguaizinhos. Então vejamos aqui embaixo como é que fica essa denominação. Ele tem então massa igual a 35, esse primeiro, e número atômico igual a 17. Então, ele vai ter 18 nêutrons, porque 35 menos 17 vai me dar 18 nêutrons. Esse outro, ele tem massa igual a 37, número atômico 17, 37 menos 17 vai me dar número atômico de 20. Então, esses átomos, eles possuem o mesmo número atômico e diferentes números de nêutrons, consequentemente, número de massa diferente também. A isso, né, a essa espécie química, nós damos o nome de isótopos. Então, átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa são denominados de isótopos. Olha aqui o hidrogênio. O hidrogênio, então, os isótopos de hidrogênio, tá? Então, nós temos o isótopo de hidrogênio massa 1, isótopo de hidrogênio 2, isótopo de hidrogênio 3. Todos eles com número atômico 1. Claro, o número atômico RG do átomo é o que determina se ele é hidrogênio ou não. Então, veja bem, o hidrogênio 1, ele tem um nome diferente, um nome especial para ele, que é o monotério, né? A gente chama de hidrogênio leve também. E o 2, a gente chama de hidrogênio 2, a gente chama de deutério, tá? E o 3, eu costumo chamar de trítio, né? Mas existe outro nome que é tritério também. Assim, gente, os isótopos normalmente levam o nome o nome do elemento químico mais o valor de sua massa. Mas, né, o hidrogênio ele tem esse nome especial. Então, somente os isótopos de hidrogênio é que tem esse nome especial. O monotério, o deutério e o títrio, tá? Os demais isótopos eles são identificados pelo nome do elemento químico seguido do seu respectivo número de massa. Olha lá, carbono 12, carbono 13, carbono 14, né? Todos eles têm o mesmo número atômico, só diferem-se por número de massa e número de nêutron, obviamente, né? Então, olha lá uma outra situação. Nós temos aqui um átomo de cálcio e um de potássio, ambos com massa, número de massa diferente, olha lá, iguais. Então, tem o número de massa igual e número atômico diferente, claro, número atômico é o que identifica cada substância, só poderiam ser número atômicos diferentes, pois se trata de cálcio e de potássio. Agora vejam a constituição de cada átomo desse. Então, no átomo de cálcio,
sua massa é 40, seu número atômico é 20, então seu número de nêutrons vai ser 20. No potássio, sua massa é 40, seu número atômico é 19, então seu número de nêutrons vai ser 21. Esses átomos, então, eles possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, claro, diferente número de nêutrons. Né? Então, a essas espécies químicas nós chamamos de isóbaros. Isóbaros, mesmo número de massa. Olhem lá, então, prestem atenção que ele tem o Azão grande lá, lembrando que isóbaros tem a letra A no meio da palavra, isóbaro, e que vai lembrar massa. E o isótopo, né, se a gente voltar um pouquinho lá e ver, o isótopo, então, ele tem a letra P, né? Então, letra P, que indica para nós prótons, mesma quantidade de prótons, né? Isso são macetinhos para ajudar a gente, lembrar a gente na hora do vestibular, na hora do Enem, né? Então, isótopos tem a letra P na palavra isótopos, nos lembra a mesma quantidade de prótons. Isóbaros tem a mesma quantidade de massa, então tem a letra A no meio da palavra isóbaros. Lembra para a gente que é, então, semelhança em número de massa, tá? Agora, olha aqui essa outra situação. Nós temos de novo o átomo de cálcio e o átomo de potássio. O átomo de cálcio agora ele tem massa 40 e o de potássio massa 39. Então, vamos ver os cálculos de cada um, tá? A constituição de cada átomo desse. O de cálcio, então, ele tem massa 40, número de atômico 20, número de nêutrons 20. O de potássio, olha lá, ele tem massa 39, número atômico 19 e número de nêutrons 20. Qual que é a semelhança entre eles, então? Número de nêutrons, né? Olha, ele tem a mesma quantidade de nêutrons. A esses átomos que têm o mesmo número de nêutrons, nós chamamos de isótonos, tá? Então, átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos de massa são denominados de isótonos. Isótonos têm a letra N no nome, que nos lembra neutro, tá? Também é macetinho. E a semelhança, então, entre as espécies ainda, em outro aspecto ainda. Vamos ver no último aspecto aqui. Vamos comparar esses átomos para ver o que a gente vê de semelhança entre eles. Olha o neônio. O neônio, ele tem número atômico 10, número de massa 10. Automaticamente ele vai ter 10 nêutrons. Né? Então, se ele tem número atômico 10, é porque ele tem 10 elétrons. Eu estou vendo um átomo neutro, que não tem nenhuma indicação de carga, então eu vou dizer que esse átomo ele tem a mesma quantidade de elétrons para a mesma quantidade de prótons. Agora, olha esse átomo aqui de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem número atômico igual a 8. Se ele tem número atômico igual a 8, era para ele ter 8 elétrons também, não é mesmo? Só que essa espécie química aqui está me indicando que ele tem uma carga negativa de menos 2. Então, se ele tem uma carga negativa de menos 2, é porque ele ganhou 2 elétrons. Então, em sua eletrosfera, ao invés de 8 elétrons, ele tem 10 elétrons. Então, olha lá, elétrons igual a 10. Olha essa outra espécie química aqui. Nós temos um átomo de sódio, né, de número atômico 11, e era para ele ter também 11 elétrons. Só que aqui está indicando, né, que ele perdeu um elétron, que ele está então com uma carga positiva além do que os elétrons. Então ele está mais positivo do que negativo. Então, se ele tem 11 prótons, isso quer dizer que se ele perdeu um, então ele está com 10 elétrons. Então, essas espécies químicas, elas são semelhantes em números de elétrons, possuem a mesma quantidade de elétrons e são chamadas de isoeletrônicas. Tá? Então, são espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Vamos ver um exercício, então, para a gente firmar o conceito, o conteúdo aprendido. E diz assim, ó, dados átomos bromo, crômio, bromo e cromo. O bromo 80, massa 80, tem o bromo 3, lá na questão 3, que ele é o bromo 81, e eu tenho o crômio 80 e o crômio 81. Tá? Então, o que ele quer saber? Verdadeiro ou falso? O que é verdadeiro e o que é falso aqui? Primeira coisa, 1 e 2 são isótopos? 1 e 2 são isótopos? Vamos ver se eles são isótopos.
Isótopos não é a mesma quantidade de prótons? Olha a letra P ali para nos lembrar. Isótopos, prótons, mesma quantidade de prótons. 1 e 2 têm a mesma quantidade de prótons? Não, olha o número atômico dos dois. Um é 35 e o outro é 36. Então, 1 e 2 não são isótopos, tá? Agora, 1 e 4 são isóbaros? 1 e 4 são isóbaros? Isóbaros tem a letra A lá na palavra, ó. Vamos lembrar, então, é número de massa. Olha a massa do bromo e olha a massa desse bromo. Aqui é 80 e aqui é 1. Então, eles não são isóbaros também, tá? Tá errado. Vamos para a próxima. 1 e 4 são isótonos. Isótonos são espécies químicas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Olha a letra N aqui para nos lembrar. 1 e 4 tem a mesma quantidade de nêutrons? Não sei, vamos ter que fazer, né, esse cálculo. Olha lá. Massa dele é 80. Número atômico é 35, 80 menos 35, 40 nêutrons. Olha lá o 4, então. O bromo é 81. Ele tem massa 81, número atômico 36, 81 menos 36 dá 45. Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons. Então, eles são isótonos. Agora, olha o 3. 2 e 4 são isótopos. Isótopos, mesma quantidade de prótons. Então, vamos ver se eles têm a mesma quantidade de prótons. O cromo 80 tem massa 80, né? Massa 80, esse aqui, ó, menos os 36, ele tem 44 de nêutrons. Mas o que a gente quer saber? Isótopos são aqueles que têm a mesma quantidade de prótons. Então, olha lá, mesma quantidade de prótons aqui, mesma quantidade de prótons aqui. Então, eles são isótopos, tá? Então, está correta. A4. 3 e 4 são isóbaros. Isóbaro, mesma quantidade de massa. 3 tem massa 81, 4 tem massa 81. Tem a mesma quantidade de massa. Então, são isóbaros, sim, né? Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas, tá? O elemento químico B possui 20 nêutrons. É isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. É isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam respectivamente números atômicos iguais? Vamos desenrolar esse caroço aí que está muito complicado. Vamos lá. Então, ele está dizendo que o elemento químico B possui 20 nêutrons. E ele é isótopo do elemento químico A. Se ele é isótopo de A, eles vão ter a mesma quantidade de prótons. Então, olha lá, A tem prótons 18. Então, eu posso colocar 18 também no B. Se eles são isótopos, então B também tem 18. E diz que A é isóbaro do elemento C. Isóbaro é o mesmo número de massa, né? Então, A tem o mesmo número de massa de C. Então, olha lá. O A, então, ele tem 18 mais 20 de massa, tá? Então, ele tem 38 de massa, o A. Então, o B também vai ter 38 quer dizer, o B tem 38 de massa, gente. Então, a massa do B é de 38. Agora, C